Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos começar a leitura no versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu dos céus. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Só até aqui. Irmãos, quando a gente olha para a beleza do universo criado por Deus, a gente fica encantado com a grandeza de tudo aquilo que Deus fez. É verdade que a gente não consegue ver tudo, mas aquele pouquinho que Ele nos revela do seu universo criado deixa a gente assim impressionado com a grandeza da criação. E essa impressão, ela traz ao nosso coração uma expectativa da grandiosidade do Criador. Então, graças a Deus por aquilo que nós podemos ver no universo, porque o universo criado nos revela quão grande, quão poderoso, quão glorioso é o Deus a quem nós servimos. Mas, amados, quão terrível foi o que o pecado fez no homem. Porque o pecado, ele causou em nós uma grande inversão de valores. Então a gente deveria olhar para esse universo criado, a gente devia prestar bastante atenção no tamanho do planeta em que a gente vive. E olhando para o planeta que a gente vive, a gente devia fazer uma outra análise de nós mesmos. E a gente deveria, através dessa análise, ver assim o quão que nós somos, quão pequeninos, quão insignificantes, quão minúsculo nós somos diante desse tão grande Deus. Então, quando eu olho, por exemplo, para o Sermão do Monte, já faz um ano que eu estou estudando o Sermão do Monte, eu vejo assim, sabe, o quanto que o Senhor, através dos seus valores, Ele tenta mostrar para nós o quanto que nós vivemos uma vida invertida, quanto que a gente vive exatamente o oposto daquilo que é a vontade de Deus. Então, o Senhor, para Ele restaurar o seu propósito eterno com a criação do homem. Porque quando Ele criou o homem, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, para restaurar esse propósito, o Senhor começou a trabalhar com a nação de Israel. E parte desse trabalho foi permitir que esse povo ficasse 400 e alguns anos escravizados lá no Egito e depois tirasse esse povo de lá. E no deserto, o Senhor começou a ministrar esse alimento dos céus a esse povo. Então lá no deserto esse povo passou a viver na dependência do maná, que eles chamaram de o pão dos céus. E por 40 anos eles foram servidos
desse maná. Ao ponto deles dizer: nós temos fastio desse pão vivo. Foi essa palavra que aquela assembleia disse lá no deserto. Porque a coisa era tão contrária à maneira que eles queriam viver, ao sentimento de grandeza, que eles chegaram ao ponto de olhar para aquele pão e dizer assim: ó, nós temos fastio. Mas quando o Senhor Jesus, ele encarnou aqui na terra, quando Deus encarnou na pessoa do Senhor Jesus, então, outra vez, o Senhor vai ao deserto e parte o pão com aquelas pessoas que passaram aquele dia ali ouvindo Ele. E logo depois disso, aquelas pessoas começaram a correr atrás dele por causa do pão. E nessas andanças, quando o Senhor já estava do outro lado do rio, em Cafarnaum, ele encontrou essas pessoas e, conversando com elas, ele chegou a dizer para elas que elas não procuravam ele por causa dele, mas por causa eles haviam gostado daquele pão que foi multiplicado no deserto e que eles já estavam andando atrás do pão. Então o Senhor repreende eles e volta, atravessa o rio de novo, volta para a terra, e pregando numa das sinagogas, ele cita essa palavra, quando ele tenta mostrar para os judeus a realidade daquilo que aconteceu lá no deserto. Aquilo era só um tipo, que ele era o pão. Ele era o pão de Deus, o alimento de Deus. E hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma vez lembrarmos da morte do Senhor. Daqui a pouco os irmãos vão trazer aqui para a mesa, sabe, um pão. Virá também um cálice. Mas o Senhor colocou no meu coração hoje de partilhar com os irmãos um pouquinho a respeito do significado de Cristo como o pão da vida. Porque é isso que Ele é. Agora, prestem atenção nisso, irmãos. Vocês vão estar contemplando sobre essa mesa aqui um pão sem fermento, um simples pão. Eu quero que vocês tenham assim uma ideia, quando vocês olharem para essa mesa e ver esse pão, sabe? De como que esse Deus tão grande, tão glorioso, tão precioso, tão majestoso, quer se revelar a nós de maneira tão simples, como que é simples um pão. Então nós vamos olhar para essa mesa, mas que nós possamos contemplar o nosso Senhor Jesus como o pão da vida. Olha, gente, isso é muito precioso. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver o nosso Senhor Jesus dessa maneira tão simples. Imaginem só, o Criador do universo, aquele para quem todas as coisas foram criadas, não tem nenhum problema em estar conosco nessa manhã e se revelar a nós como um pão sem fermento. Agora, essa visão do Senhor Jesus Cristo como pão da vida, sabe? Ele não apenas se mostra a nós como pão da vida, mas ele diz assim: ó, vocês precisam comer esse pão. Vocês precisam se alimentar de mim. Vocês precisam ter desejo de se alimentar desse pão, porque esse é o pão vivo que desceu dos céus. E quando, sabe, eu ouço essa palavra, quando eu leio esse texto, eu não consigo ficar, sabe, não consigo ficar sem me lembrar, aqui na minha memória, de um texto que está em Mateus, se eu não me engano, Mateus 15. Não precisa abrir a Bíblia lá, quando chegar em casa você lê. Mas lá em Mateus 15 nós temos um relato histórico de quando o Senhor, ele entrou numa terra de gentios. E lá naquela terra de gentios tinha uma mulher lá, gentia, que ela tinha um problema muito grave que somente o Senhor poderia resolver. Ela tinha uma filha possessa de demônios. E a gente que vive evangelizando aí, a gente sabe quão é complicada essa questão. E essa mulher, ela correu ao Senhor Jesus. E ela chegou ao Senhor e pediu socorro. Falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor falou para ela assim, olha, não se dá o pão para os cachorrinhos. E essa mulher, ela falou assim: mas Senhor, até os cachorrinhos, Senhor, quando
os donos estão comendo o pão, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa. Nós somos todos gentios. Todos nós aqui somos gentios. E nós precisamos compreender isso. Nós somos os cachorrinhos que temos tido o privilégio de se alimentar do pão que caiu dos céus, do pão que desceu dos céus até nós. Então, quando a gente fala nesses termos, a gente vê assim, como que nós somos pequeninos e como que o Senhor se deu por nós, de maneira tão graciosa. Mas quando nós chegamos em 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios não, acho que é 2 Coríntios, capítulo 10, quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do partir do pão, da mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10. Lá, ele fala para a gente fugir da idolatria. E lá ele fala que nós somos um só pão. Porque todos temos nos alimentados de Cristo. Porque todos temos comido do Senhor. Temos recebido dele. Então, quando eu encontro essa palavra, nós somos um só pão, aí eu começo a compreender o porquê que o Senhor estabeleceu essa reunião que nós chamamos de a mesa do Senhor. E porquê que o Senhor pediu para que nós nos reuníssemos para partir o pão juntos. Porque o Senhor está tentando nos ensinar, sabe, o caminho da cruz. Nós precisamos, uma e outra vez, nos lembrar da morte do Senhor e entender, sabe, que o grão de trigo precisou cair na terra e morrer para poder dar fruto. E que esses frutos que somos nós, para sermos esse pão, nós também precisamos experimentar esse morrer do Senhor, sabe? Não somente esse morrer que nós tomamos juridicamente, que nós nos apropriamos quando cremos no Evangelho e cremos que fomos a morte e a ressurreição do Senhor. Mas nós precisamos que a morte do Senhor, ela também opere em nossa natureza, em nossos conceitos errados, inclusive de igreja, que nós sejamos moídos junto, que nós nos tornamos uma só massa, que nós perdemos a nossa identidade natural, as nossas forças, o nosso jeito de viver como igreja, sabe? Eu estava orando ao Senhor, assim, esses dias, pensando no porquê da gente se reunir num lugar tão apertadinho, que quase não cabe ninguém, né? Falei assim, mas Senhor, tem tantos irmãos nessa cidade, o Senhor não podia arrumar um espaço bem amplo para a gente se reunir? Aí o Senhor pegou e falou assim, olha, lugar de amassar o trigo, tem que ser lugar assim bem apertadinho mesmo, para vocês se trombar, para vocês se esfregar, para vocês experimentar a diferença de vocês, para a cruz operar em vocês, para que vocês sejam uma só massa. Então, irmãos, como que é importante a gente ser juntado um ao outro, sabe? Olha para esse lugar pequenininho aqui e entenda uma coisa, isso aqui o Senhor está nos juntando mesmo, Ele quer nos juntar mais, Ele quer uma família, Ele quer uma só massa, Ele quer um pão. E para que é esse pão? Aí o Senhor, ele fala que a carne dele é comida. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos a sua carne. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente entender isso, irmãos. E hoje nós vamos comer desse pão, nós vamos beber esse cálice, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos celebrar o Senhor, mas lá no nosso interior nós precisamos de revelação. E que com tudo isso o Senhor também quer que tudo aquilo que é nosso experimente morte, para que nós também sejamos nele um alimento sadio, que venha produzir vida para os outros. Amém? Louvado seja o nome.